Maurício Randes, que hoje ocupa o cargo de secretário de governo do governo do estado de Pernambuco. Ele é o autor desse projeto que motivou esta audiência pública. Passo, portanto, a palavra para o deputado Maurício Randes, pelo tempo regimental de até 15 minutos, para a sua fala, como autor do projeto. Obrigado, presidente deputado Júnior Coimbra, saudando todos os presentes, nosso Ferreira, que representa o movimento dos anistiandos, vou colocar no gerúndio, porque ainda precisa se fazer justiça ao segmento dos cabos da aeronáutica que ainda não tiveram reconhecida plenamente a aplicação da lei da anistia, a lei 10.559. Eu quero, presidente Júnior Coimbra, parabenizar a comissão pela realização desta audiência pública. É mais um momento para que haja o esclarecimento pleno desse debate que está sendo travado em torno deste projeto que eu tive a honra de, procurado pelo movimento, convencido da justeza das razões que levam à organização dos ex-praças da FAB, pude ter a honra de ser o mero instrumento de um ato do Legislativo que eu tenho convicção vai ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e terá a sanção da presidente Dilma Rousseff, ela que também foi uma perseguida, ela que também foi uma vítima de atos de exceção de um período muito triste da nossa história. Eu queria, meu caro Paulo Abraão, cumprimentando pela erudição, pela competência, pela clareza do raciocínio constitucional e jurídico que embasa a sua exposição, que, aliás, tinha embasado o pronunciamento da Comissão de Anistia, quando, por unanimidade, reconheceu o direito que agora está sendo discutido neste projeto de lei. Você traduziu toda a contextualidade desse ato de exceção que ainda não foi reparado, apesar de nós já estarmos há muitos anos com a democracia consolidada. Mas o processo histórico tem dessas armadilhas. Nem todas as justiças são feitas no mesmo momento. Nem todas as injustiças são reparadas no momento em que você se redemocratiza. Então, esse é um dos débitos do Estado brasileiro, com os cabos das Forças Armadas do nosso país, que foram vítimas de atos de exceção. E como bem clarificado aqui pelo parecer do presidente, secretário nacional de Justiça, Paulo Abraão, os cabos que eram vítimas de uma estrutura repressiva coletivamente focada de modo preventivo, querendo renovar os quadros da FAB naquele momento, querendo extirpar o vírus da subversão. Então, esses boletins internos que inspiraram a edição da Portaria 1104, eles são, por si, esclarecedores das razões pelas quais o legislador da Lei da Anistia incluiu as vítimas da Portaria 1109. E aí alguns argumentam, mas a portaria, ela só seria aplicável àqueles cabos que já estavam nas Forças Armadas quando da sua edição. Que honra. O argumento do presidente Paulo Abraão é muito claro. A jurisprudência que ele traz à colação nesta audiência pública reforça o argumento que, para todos nós que abraçamos essa causa desde o começo, já era um argumento definitivo. Não é porque alguns cabos que foram vítimas da portaria ingressaram depois da sua edição que eles não estavam sendo vítimas do mesmo ato de exceção. A mesma lógica de extirpar das Forças Armadas integrantes
que pelo regime de então eram considerados nocivos, subversivos, eram considerados ameaça àquela paz dos cemitérios que prevalecia no regime da ditadura militar. E ouvindo o presidente Paulo Abraão, eu lembrei-me de um livro que li de um dos maiores historiadores ainda vivos, Éric Robesbal. E quando ele, em algumas das comemorações, acho que era o bicentenário da Revolução Francesa, ele via algumas reinterpretações da Revolução Francesa, ele, seguindo a boa metodologia da historiografia contemporânea, mais sofisticada, ele escreveu um pequeno livro, pequeno, mas brilhante, Ecos da Marselhesa. E dizia Éric Robesbal, presidente Júnior Coimbra, que para compreender o significado histórico da Revolução Francesa, faz-se mister indagar aos contemporâneos daquele evento histórico. E a pesquisa profunda que fez Robesbal foi saber como a aristocracia, o clero, o terceiro Estado, como eles interpretavam a Revolução Francesa, deputado Pedro Eugênio. E ele chega na sua conclusão, naquele livro, Ecos da Marselhesa, que não só os revolucionários de 1789 percebiam aquela revolução como uma mudança profunda das estruturas da sociedade francesa, mas os neutros, o clero, a própria aristocracia, ou seja, todos percebiam o significado revolucionário daquele evento. Então, trazendo para esse episódio da repressão, da perseguição aos cabos e demais praças das Forças Armadas durante a ditadura militar, trazendo aquela metodologia histórica, eu queria reforçar as palavras do presidente Paulo Abraão. Como é que aquela portaria ela era percebida naquele momento? Como é que a portaria 1104 veio à luz, veio ao ordenamento jurídico? Todo regime ditatorial se socorre de um arcabouço institucional. Nós temos a clareza que nas universidades, por exemplo, quantos de nós hoje, deputados federais, fomos vítimas da legislação de exceção vigorante para a universidade brasileira? O deputado Pedro Eugênio é um exemplo. Fazia movimento estudantil, foi perseguido pelo regime militar, foi vítima do decreto 477. A portaria 1104 está para os praças das nossas Forças Armadas, como o decreto 477 está para os estudantes que lutavam pela democracia. Por todos aqueles que não aceitavam os pressupostos do regime de exceção. Por todos aqueles que sabiam que aquela nuvem do autoritarismo haveria de passar. Por todos aqueles que sabiam que a ditadura militar é ditada por alguns, imposta por alguns chefes militares, ela sequer era aceita por todos que integravam as Forças Armadas. Quantos e quantos nas próprias Forças Armadas não aceitavam a imposição do regime de exceção? Então o 477 está para a educação, como a portaria 1104 está para os praças das Forças Armadas. E eu quero realçar, quando toda a mens legis que editou este diploma aponta para a finalidade muito claramente realçada pelo nosso Paulo Abraão, apontam todos os boletins internos, todas as análises que eram feitas, que redundaram na portaria 1104, diziam, é preciso ter a precaução para que os cabos das Forças Armadas não sejam definitivamente contaminados pelo vírus da subversão. Então, não há dúvida mais para a boa interpretação histórica, não há dúvida mais para a boa interpretação jurídica de que a portaria 1104 era um ato de exceção. Afastar de um só ato, afastar coletivamente praças das nossas Forças Armadas em caráter preventivo
era um ato, sim, de ditadura. E de que nada mudava sua essência, revesti-lo de um ato administrativo. Meu Deus do céu, nós poderíamos aqui, cada um de nós, rememorar dezenas, centenas de atos ditatoriais que eram revestidos de atos administrativos. Porque isso é uma das primeiras lições que nós, estudantes de direito, operadores do direito, recebemos quando nos debruçamos na teoria geral do Estado. É que qualquer regime é um Estado de direito. Lembro-me bem das palavras de uma das primeiras professoras que tive na Faculdade de Direito do Recife, Bernadette Pedrosa. Ela dizia, a diferença é que alguns Estados de direito são democráticos. Então o que se trata é de pugnar para consolidar o Estado democrático de direito no Brasil. Porque o regime militar tinha todo o seu arcabouço, todo o seu ordenamento jurídico. E esta portaria era um dos elementos integradores do ordenamento jurídico ditatorial do regime que prevaleceu a partir de 64 até 85 em nosso país. E é claro que muitos atos desse ordenamento jurídico não democrático que prevaleceu nesse período triste da nossa história, muitos desses atos eram travestidos, eram apresentados como meros atos administrativos. Então, trazendo para a interpretação jurídica, o princípio que é muito caro, por exemplo, na jurisprudência anglo-saxã, o realismo jurídico. Diz essa corrente doutrinária da teoria geral do direito, que o direito é muito menos o que se apresenta nos códigos, nas leis formalmente editadas pelo Estado. O direito é muito menos as suas teorias e muito mais o que resulta dos diplomas legais, das teorias, na aplicação do contexto histórico daquela sociedade. Essa é a concepção chamada o realismo jurídico. E aplicando esta concepção, que eu entendo como a melhor abordagem teórica que se pode dar ao direito, nós não podemos chegar a outra conclusão, que, independentemente da forma usada, um artigo lá que diga que os praças eram incorporados por aquele prazo, ou que a portaria não podia aplicar aos praças que já tinham entrado nas Forças Armadas quando ela estava editada. A essência dela é que ela era uma portaria ditatorial, uma portaria de exceção, uma portaria que não se coaduna com o ordenamento jurídico constitucional democrático pós-88 e muito menos, posteriormente, a Lei 10.559, a Lei das Anistias, em cujos trechos, em cujos fundamentos há uma menção expressa à concepção da portaria 1104 como uma portaria de exceção. Então, aplicando a lei, aplicando a portaria 1104, a realidade daquele momento, aquele contexto histórico, nós não podemos ter outra conclusão. Ela era um ato de exceção e ela foi aplicada a todos aqueles que foram afastados. Tendo entrado no serviço militar, entrado nas Forças Armadas, entrado na FAB, antes ou depois da sua edição. Ela tinha um vício de origem. Ela estava contaminada de origem. Esta é a interpretação jurídica que precisa ser dada. Não basta dizer, mas alguns desses diplomas, alguns desses regimentos internos das Forças Armadas, ainda hoje estão vigorando. Eles podem estar vigorando, mas o direito que nasce daqueles instrumentos regimentais que hoje estão vigorando, ele é diferente, porque a aplicação, o direito, ele resulta da norma fria aplicada no contexto. Então esses regimentos, que ainda hoje podem, um ou outro, pode ser aplicado nas Forças Armadas Brasileiras, ele tem hoje uma outra resultante jurídica. Porque esses regimentos, eles são aplicados em um outro contexto, o contexto do Estado democrático de direito. Democrático, e não apenas Estado de direito. Então, você pode aplicar um mesmo decreto ou uma mesma lei num contexto ditatorial
e a aplicação do direito é ditatorial e, portanto, incompatível com a nova ordem democrática. E aquele mesmo diploma formal, ele é aplicado em outro contexto, ele é outro direito. Ele gera outros direitos e deveres aos cidadãos e aos agentes do Estado. Então, é uma construção jurídica que não nasceu no estalar de dedos na história da teoria geral do direito. É uma construção jurídica que foi amadurecendo com o avanço civilizatório da humanidade. Por que é que eu vou a essa teoria do realismo jurídico? É para dizer que não cabe o argumento que foi ventilado neste debate de que alguns desses regimentos que geraram perseguição a praças, a membros das Forças Armadas, eles ainda estariam em vigor. Eles estariam em vigor, mas com outra resultante jurídica. Mesmo que eles não tenham sido formalmente revogados, eles se aplicam à luz de novos princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito. Então, por que é que eu digo isso? É que a portaria 1150 está muito claro, ela é 1104. A portaria 1150 era outra portaria do regime militar que regulamentava as eleições sindicais. Ela era uma portaria da ditadura que fazia com que as eleições sindicais não fossem democráticas no Brasil. A portaria 1150. E a portaria que vitimiza agora os praças das Forças Armadas, a portaria 1104. Então, o que eu quero dizer é que essa portaria 1104, ela aplica-se também, a nulidade dela, a incompatibilidade dela, a revogação dela, dos efeitos dela pela lei de anistia, aplica-se tanto àqueles cabos que já estavam nas Forças Armadas, como àqueles que adentraram depois da sua edição. Aplicá-la como se fosse mero ato administrativo era roupagem, e aí não é privilégio da ditadura brasileira. Toda ditadura faz isso. Ela usa o seu ordenamento jurídico interno e reveste os seus atos de exceção de atos juridicamente apoiados, de atos administrativos ou de atos que estão aplicando até a Constituição vigorante. Então nós poderíamos citar dezenas, centenas, milhares de atos perpetrados pelo regime militar que tinham uma roupagem jurídica. Portanto, eu finalizo dizendo que a comissão está de parabéns por trazer à audiência pública um tema desta importância. O Estado Democrático de Direito brasileiro está consolidado, mas ainda tem alguns débitos. Ainda tem dívidas que não foram pagas com setores da sociedade que dele foram vítimas, do regime de exceção. Portanto, nós temos a oportunidade, enquanto comissão, enquanto Câmara dos Deputados, de resgatar esta injustiça, de aplicar plenamente a lei da anistia, de aplicar plenamente o novo regime democrático instaurado com a Constituição de 88, de aplicar corretamente a melhor hermenêutica para o caso. Portanto, de honrar as melhores tradições da Câmara dos Deputados. Eu tenho convicção, presidente Júnior Coimbra, que esta comissão haverá de aprovar o projeto de lei que faz justiça a um segmento que todos nós aqui sabemos o quanto tem sofrido. Essa caminhada passou pela Comissão de Anistia. Na Comissão de Anistia foi recebida, foi entendida, foi compreendida jurídica, histórica e democraticamente a causa dos cabos que foram afastados com base na portaria 1104. Portanto, a Câmara dos Deputados tem uma excelente oportunidade de fazer justiça e completar a tarefa da anistia, sobretudo numa legislatura que aprova a Comissão da Verdade, que vai trazer luzes históricas àquele momento. Rejeitar este projeto de lei, que eu tive a honra de ser um mero instrumento para apresentá-lo ao Congresso Nacional, rejeitar este projeto de lei no momento que a vontade do legislador brasileiro, refletindo o anseio democrático da nossa sociedade, aprova a Comissão da Verdade, para que a verdade histórica seja conhecida plenamente. Nós rejeitássemos esse projeto, estaríamos indo na contramão do anseio da sociedade brasileira, na contramão da vontade expressa do Congresso Nacional ao sancionar a legislação que aprova a Comissão da Verdade, e estaríamos violando a melhor hermenêutica jurídica para o caso. A portaria 1104 é regime de exceção, ela não é
não foi aplicada como um mero ato administrativo, foi aplicada como um ato coletivo de repressão preventiva a uma coletividade. E, portanto, completar a democracia no Brasil, completar a anistia no Brasil, é aprovar o projeto de lei que vocês têm defendido com tanta galhardia. Passo a palavra para o relator deste projeto, o deputado Pedro Eugênio. Senhor presidente, vice-presidente Júnior Coimbra, na função, no exercício da presidência dessa mesa, deputado Maurício Randes, autor do projeto, caro Walter Ferreira, presidente da Associação dos Anistiados,